Membros da CPI dos fundos que investigam o desvio de recursos do Fundeb, da Educação, e do FETAB, leram o relatório e aprovaram por unanimidade nesta quarta-feira. A CPI da Assembleia Legislativa responsabilizou o ex-governador Pedro Táxi pela retenção de mais de 500 milhões de reais durante o ano de 2017. Luciana Gavilha traz todas as informações. O deputado Nininho fez a leitura da conclusão do relatório por mais de 2 horas, acompanhado do presidente da CPI, o deputado Mauro Sávio, e do membro Allan Kardec. A comissão foi unânime ao votar o relatório que aponta o desvio de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, responsabilizando assim o ex-governador de Mato Grosso, Pedro Táxi, pela retenção de mais de 500 milhões de reais durante o ano de 2017. Um dos motivos da retenção seria o desvio de finalidade deste recurso. Uma vez que o relatório final aponta, inclusive, qual é a responsabilização para esses atos. No próprio relatório nós apontamos, o FETAB e o Fundeb, ele tem uma legislação própria, e o Fundeb, em especial, ele traz na sua lei de composição o que pode ocorrer quando você usa de maneira errada esse recurso ou desvia. Então, no próprio relatório, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os tribunais, eles já sabem o que vão fazer. Então, nós temos isso aí já colocado em todos os outros estados que fizeram a mesma situação que nós aqui, com relação à improbidade administrativa, ficar sem poder disputar cargos públicos e até mesmo prisão, né? Então, o que a gente fez aqui foi apontar exatamente o que cada uma das leis traz na sua redação inicial de complicações para quem não sabe gerir os recursos públicos. O relatório apontou irregularidades também, como a retenção de 24 milhões de reais do FETAB, um fundo destinado para obras de pavimentação e habitação. A conduta é considerada ilegal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois os 2 fundos têm repasses obrigatórios para os municípios. Os parlamentares ponderam que a crise financeira e fiscal de Mato Grosso não justifica a retenção, que é pedalada fiscal. Para sanar tais irregularidades, a CPI recomendou disciplinar os recursos dos fundos, obrigando a abertura de contas bancárias exclusivas para abrigar esses recursos, separando assim da conta única do governo. O gestor é um só. São vários secretários, mas o gestor do estado é o governador. Então nós não vamos aqui apontar e não temos nem o poder de julgar, mas vamos encaminhar aos órgãos competentes o que nós colocamos no relatório. Quando se tem a questão do TCE, foi uma questão que eles não podiam encontrar um parecer que eles mesmo tinham dado, já tinham dado para as contas do governo, certo? Sem averiguar a questão realmente dos fundos. Nós averiguamos a questão dos fundos. E como é que o TCE dá um parecer de aprovação de contas, certo? Com pedaladas desse tamanho aí. Então essa era a questão bem clara. Nós respeitamos essa questão, colocamos aí, sem usar política, sem usar a perseguição, do que realmente aconteceu com o Fundeb e com o FETAB. O relatório será ainda apresentado em plenário da Assembleia para aprovação do Parlamento e posteriormente será encaminhado para outros poderes. O deputado Allan Kardec nega que houve omissão do relatório em explicitar possíveis crimes cometidos pelo ex-governador Pedro Táxi em relação às pedaladas fiscais. O relatório já aponta o que a própria lei, no corpo da sua lei, já diz. Então, o que eu garanti aqui, pedi para que fosse garantido, é que tudo que nós produzíssemos, iríamos estar trabalhando junto com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E nós estamos encaminhando, pedindo providências. E as providências já estão na própria lei. Total responsabilização, apontamos e mostramos de onde foi feito, como foi feito, temos extratos de conta bancária, temos movimentação anexada aos nossos volumes, nós mostramos que ele retirou recurso para utilizar de outra maneira, não recompôs esse recurso, então tudo isso já está apontado na possibilidade real de que ele vai responder por impunidade administrativa e todas as sanções que a lei nos traz. Além de responsabilizar o ex-governador, a CPI ainda solicita que a Controladoria Geral do Estado analise o relatório para a abertura de um possível processo administrativo, visando apurar a responsabilidade de agentes públicos nas retenções, entre eles do ex-secretário de Fazenda. O ex-secretário é responsabilidade direta, já que ele foi o ordenador de despesa. Não só ele, como todos aqueles que passaram e fizeram
a movimentação errada do Fundeb. Então, a orientação que é o governador e aqueles que ele colocou como responsabilidade para ser... O presidente da AMM, Neurilan Fraga, um dos denunciantes das retenções dos fundos, celebrou a conclusão do relatório. É extraordinário, né? Eu saio daqui da Assembleia Legislativa assim, extremamente contente, extremamente satisfeito com os resultados que essa CPI trouxe agora no relatório final. Quero parabenizar, né, a Assembleia Legislativa em nome desses deputados que compuseram essa CPI, né, e de todo o seu corpo de funcionários técnicos que construíram esse relatório. Né? Porque desde quando nós provocamos a criação dessa CPI, lá no início de janeiro de 2018, aliás, nós estávamos convictos que houve sim uma apropriação indevida dos recursos do Fundeb no decorrer do ano 2017. Nós tínhamos essa leitura com muita clareza, nós estávamos acompanhando os números, inclusive. E isso trouxe prejuízo, naquele momento trouxe prejuízo para os municípios. Se os repasses que deveriam chegar para fazer a manutenção do ensino básico, o ensino primário lá das prefeituras, do que o recurso do FETAB, do Fundeb não chegaram, isso criou transtorno, criou prejuízos para os prefeitos na execução, né, dos seus compromissos. Tiveram que tirar recursos de outras áreas para poder honrar lá com o salário dos professores, salário dos funcionários da Secretaria da Educação, o transporte escolar, que também são pagos, né, são mantidos também com recurso do Fundeb. Então isso criou muito transtorno para os municípios no ano 2017.